galera do Spotify e demais agregadores que escutam o nosso podcast. Boa sexta para vocês e um bom sábado para a galera que confere o nosso podcast hoje no AV+. A gente está aqui em vídeo no AV+, e em podcast toda sexta-feira também no Spotify e demais agregadores. E hoje eu venho com Emerson Rocha e Flávio Dias para um assunto que vai render bastante, hein? Eu não vi nenhum dos dois times jogar, mas já vi muito videotape e garanto, são dois timaços. E agora a gente vai escolher um ou outro de cada posição e é o Vasco de 97 contra o Vasco de 2000. Mas antes eu dou boa tarde primeiro ao Flávio Dias. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Tudo, meu querido, tudo jóia. Vamos começar a comparar os caras. Vocês adoram comparar. Incomparáveis, mas tudo bem, vamos lá. Vamos embora. E dou uma boa tarde especial para o nosso Emerson Rocha, que está sempre bem acompanhado. Quem é hoje, Emerson? É o Dante ou o Heitor que está aí do seu lado? Hoje foi o Heitor, mas já saiu já. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no nosso podcast, também no nosso AV+. Vamos com esse desafio bacana, 97, 2000, a galera gosta desses desafios. Enquanto vocês vão fazendo destaque de vocês aí, eu vou abrindo aqui as escalações dos dois times, porque, como eu falei bem, eu não era nascido, né? Então, galera, vocês vão ter que me dar um desconto. Eu vou escalar meu time por nome e não por qualidade técnica, porque eu não lembro deles em campo. Mas vamos lá, eu sei que o Vasco de 97 começa com o Carlos Germano no gol, e o Vasco de 2000 tem Elton. Quem você escolhe, Emerson Rocha? No meu modo de ver, o Elton, para mim, tecnicamente é melhor. Mas o Carlos Germano, por todo o histórico, eu escolho o Carlos Germano em 97. 12 jogos sem nenhuma derrota. Com certeza, Carlos Germano, no meu entender, é o goleiro dessa seleção. E você, Flávio Dias, quem é o seu goleiro dessa seleção? Tirando o Barbosa, que foi o maior goleiro da história do Vasco, Carlos Germano é o maior goleiro que o Vasco já criou. Elton é um goleiraço, um goleiro espetacular, um goleiro fantástico, um dos melhores goleiros de reposição de bola que eu já vi até hoje, com os pés, com as mãos, muito ágil, mas ninguém teve tanta frieza, talvez só o Tafarel que eu tenha visto, tenha tido tanta frieza para agarrar, e goleiro precisa ser frio, precisa ter sangue frio. Maracanã com 100 mil pessoas, Morumbi com 200 mil, qualquer estádio com pressão, e o Carlos Germano era igual, era frio. Então, para mim, Carlos Germano, o melhor goleiro. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho o Elton um goleiraço. Eu vi mais o Elton jogar, até porque ao longo da minha vida eu conseguia ver os jogos do Porto, vi o Elton jogar, e o Elton era um excelente goleiro. Mas eu acho, em questão de tamanho no Vasco, o Carlos Germano, para mim, arrisco a dizer que é incomparável. Eu acho que o Carlos Germano é o maior goleiro da história do Vasco e é o meu goleiro dessa seleção. É o goleiro do título mais importante, ganhou um Campeonato Brasileiro, ganhou uma Copa Libertadores e não tem como não ser ele. Então acho que a nossa seleção começa com o Carlos Germano no gol. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Em 97 era o Wagner o lateral direito e no... Era o Valber? Então era o Valber. Na lateral direita contra o Clebson, confere? O Vasco de 2000 era o Clebson. Na lateral direita de 97 jogaram vários, né? Jogou o Valber, mas jogou o Wagner, a gente for pegar o jogo final, virou o Valber. Mas eu acho injusto a gente não botar o Wagner nesse time, que o Wagner jogou muito mais. Não, mas o Wagner é 98, o Wagner não jogou 97, o Wagner veio para a Libertadores 98. 97. O time de 97 é o Valber joga a decisão, a rodadas finais ali, o Valber é o titular. Mas jogou Maricá, teve Felipe Alvim, que jogou também, teve muita César Prates, mas... Teve muito ponto de interrogação na lateral direita do Vasco. Mas quem terminou a competição foi o Valber como titular, né? Eu acho que a gente vale pela final, se você pegar a final, o Valber é o lateral. Por isso que eu vou dar meu voto no Clebson. Eu já vou adiantar meu voto já. Para mim, o lateral direito de 2000 é melhor do que o lateral direito de 97, até porque o lateral de 97 não é lateral. É pela regularidade então, né, Flávio? Isso, com certeza. Eu acho que pela questão de justiça na posição, o Valber era um jogadoraço, mas como lateral direito era um grande quebra-galho. Era um jogador muito mais de composição, vai jogar muito mais com 3 zagueiros, liberando o Felipe, porque jogavam ali o Odivan, Mauro Galvão e o Valber, quando eventualmente jogavam. Tanto é que no jogo do Flamengo, o Vasco ganha do Flamengo de 4-1, o Maricá termina jogando. O Felipe Alvim, no início do Campeonato Brasileiro, foi uma posição muito inconstante no Vasco em 97. Talvez tenha sido uma das piores posições do Vasco, porque realmente, se você for colocar no papel, o Maricá e o Felipe Alvim não são jogadores que a torcida do Vasco tem, assim, uma saudade absurda, né? O Maricá ficou muito mais no folclore do Lopes gritando Maricá do que qualquer outra coisa. Agora, por isso que eu acho que o Valber não é o jogador da posição, não seria justo, pelo menos na minha concepção, você não dar para um cara da posição que não era brilhante,
O Clebson, falecido, o Clebson era um bom jogador apenas, mas não era ruim, mas era um bom jogador. Ele compunha bem ali, então meu voto é pela regularidade. E você, Emerson Rocha, em quem você vai? Clebson ou Valber? Eu concordo com o Flávio em relação ao Clebson, que é o jogador da posição, mas mesmo não sendo, eu voto no Valber. O Valber é um jogadoraço. E na lateral direita, principalmente nos jogos mais cascudos, que foram os confrontos nas semifinais com Portuguesa, no Maracanã e também lá no Morumbi, ele segurou muito o ataque da Portuguesa. Nesse jogo que o Flávio citou, o jogo 4-1, ele estava suspenso, por isso não jogou esse jogo contra o Flamengo. O Felipe Alvim começou o jogo, depois o Maricá entrou no intervalo do jogo. Outro lateral direito que começou aquele Campeonato Brasileiro, e as pessoas esquecem, foi o Cafezinho. Cafezinho, contratado do Madureira, jogou o primeiro jogo Vasco Corinthians lá no Morumbi. Para você ter uma ideia como essa lateral direita do Vasco foi complicada mesmo em 97, mas jogador por jogador, eu escolho o Valber como melhor do que o Clebson, mesmo não sendo da posição. O Valber, para mim, seria o meu lateral direito nessa seleção. Eu acho injusto eu dar meu voto sem ter visto os dois jogarem, mas eu acho que eu vou pelo argumento agora. Se a gente pode falar. Se for assim, você não vai votar em ninguém, você não viu ninguém, não. Mas o argumento do Flávio me convenceu mais que o argumento do Emerson. Eu acho que esse time de 97 tinha muitos pontos de interrogação na lateral direita, é bem verdade. Eu vi o videotape outro dia do jogo contra o Flamengo, por exemplo, lateral direita era o César Prates. Então, acho que fica muito nessa dúvida. Então, a gente não sabe, não tinha um lateral direito fixo. Então, acho que... O César Prates foi lateral esquerdo. Nesse jogo do 4-1, o César Prates foi lateral esquerdo. Sim. Mas mesmo assim, não tinha um lateral direito fixo. O Maricá entrou durante a partida. O Vasco não tinha um dono da posição, não tinha um camisa 2 de respeito. Mas vem cá, deixa eu contar uma coisa pra você. Você acabou de dizer que esse time de 97 tinha vários pontos de interrogação. Que vários pontos de interrogação, cara? Na lateral direita, Flávio Dias. Só na lateral direita. Você citou vários, por exemplo. Porra. Você citou que tinha uns 3 pra jogar. Você está quebrando o seu próprio argumento? Porque o de 2000, o time de 2000 tinha muito mais ponto de interrogação. Não, a gente vai chegar nisso agora. Inclusive, eu já pergunto, o time de 2000 que a gente está comparando é o time que jogou contra o São Caetano, né? Tipo, essa escalação que eu peguei aqui. Beleza. Exatamente. Mas o meu voto vai pro Clebson, porque era o cara que dominava a posição. Acho que quando a gente não viu nenhum nem outro, o cara que domina a posição é o melhor, assim. Não pode ser o melhor tecnicamente, não pode ser o mais habilidoso, mas era o que jogava regularmente. Eu acho que regularidade na seleção e com todo respeito, falecido, que Deus o tenha, mas era um jogador normalzinho também, nota 6,5, né? Normalzinho demais. Mas compôs bem. Compôs bem. Por enquanto, a nossa seleção tem Carlos Germano e Clebson. Agora vai ficar difícil, a gente entra na zaga e tem uma unanimidade. Porque o Odivan estava nos dois times, então o Odivan está escalado. Mas eu quero saber, o Odivan de 97 ou o Odivan de 2000 que joga? 97, não tenho nenhuma dúvida. Com certeza. O Odivan de 97 também fez um campeonato brasileiro que o levou à seleção, cara. O Vanderlei convocou ele em 98 para a seleção. O Odivan jogou muita bola, cara. Um jogador que não era craque, mas era um jogador agudo, um zagueiro macho. Um zagueiro. Que era meio grosseria do Vanderlei, meio estupidez do Vanderlei, porque o Odivan, ele também não era esse cabeçudo todo, não. Não era um jogador que chutava a bola para qualquer lado, não. Ele era normal. O Odivan foi contratado porque o Romário pediu. O Romário falou, tem que... O Eurico, foi o Edmundo tem que contratar pediu. Esse negão aí, porque esse negão... o Edmundo, entendeu? Falou, Eurico, tem que contratar porque esse cara tá jogando demais, ele vai ser importante para nós. E o Odivan chegou com muita moral. E eu acho que jogou, claro, que jogou ao lado do Mauro Galvão, que deu a ele todo o respaldo, mas eu acho que o Odivan de 97 foi muito melhor do que o de 2000. Tanto é que o de 2000 ele brigou ali com o Júnior Baiano, com o Mauro Galvão, né? Não era tão assim absoluto titular. Mas o de 97 para mim é melhor. Não, com certeza. Opa, não, rapidinho, só falar para prossiga aí. Em relação ao Odivan, o Odivan tem um jogo muito marcante em São Januário. O Vasco enfrenta o atual líder naquela ocasião, o Internacional, em 97. O Internacional ganhava de todo mundo, fora e dentro de casa. E o Vasco, sem o Edmundo naquela partida, o Vasco venceu por 2-1. O primeiro gol foi do Internacional, do Christian. O Odivan empata o jogo 1-1 e depois o Felipe Alvim faz o segundo gol, o gol da virada. Ou seja, o Odivan também teve papel importante, não só na defesa, mas também no ataque nessa competição de 97. Concordo com o Flávio, o Odivan de 97 foi melhor. Dois jogadores que, assim, o Odivan se recordam muito mais pelo folclore, né? Porque o recente dele é muito mais engraçado, e o Felipe Alvim. Eu lembro desse jogo, o gol do Felipe Alvim foi um sofrimento, a bola entrou pipocando para entrar no gol. Lembrar que aquela campanha de 97, o Vasco começou mal em 97, não foi bem.
sabe? O Vasco claudicou demais no campeonato, só que era um time de chegada, na reta final ali. Poucas pessoas falam, cara, o jogo mais difícil do Vasco não foi contra o Palmeiras. Sincero e honestamente, os 2 jogos finais contra o Palmeiras foram 2 decepções para mim, que eu achei que o time do Palmeiras poderia vir. O jogo em São Paulo foi 0-0 no Rio. O jogo mais difícil do Vasco foi contra a Portuguesa. O time da Portuguesa era um time chato pra burro, comandado pelo Rodrigo Fábio, que depois foi jogar no Real Madrid. Era um time enjoado. O jogo do Maracanã, não sei se o Emerson lembra. Lembro. O Vasco ganha de virada, com o Edmundo fazendo um gol espetacular, a bola chovia pra burro, eu tava nesse jogo, o Edmundo faz um gol ali, foi um dos jogos mais difíceis, não só foi um dos jogos mais espetaculares que eu já vi, porque o time da Portuguesa é sério, o time da Portuguesa era um timaço, cara. Depois até pega aí a escalação, porque era um time assim, que tinha jogador. Tinha o Lúcio. O Zé Roberto jogava na Portuguesa, o Zé Roberto, o velho Zé Roberto, Alex Alves. Alex Alves, pô, o time da Portuguesa era um timaço. Acho que o Leandro Amaral tava nesse time também. Era um time que 1 ano antes tinha sido vice-campeão brasileiro Exatamente. Vocês querem a escalação da Portuguesa? Eu levantei aqui. A Portuguesa jogava com o Sérgio no gol, aí a dupla de zaga era César e Emerson. Foi bicampeão brasileiro. E lateral direito era Augusto César e lateral esquerdo Valmir, se eu não estou enganado aqui. No meio era Rodrigo Fábio. Peraí, vou te falar. A zaga. O Sérgio foi goleiro do Santos durante muito tempo, destaque. Não, o Sérgio é o do Palmeiras. O Sérgio é aquele do Palmeiras, que era do Palmeiras, que é bicampeão brasileiro. Eu acho que era o Barbudinho. Não, o Sérgio era o goleiro que era do Palmeiras. Pode ter certeza disso. Os dois zagueiros. Foi bicampeão brasileiro. O César e o Emerson foram jogar fora, muito bons. O Valmir era um lateral direito, que na verdade não era lateral direito, ele era volante, que era muito igual bom. O Valber. Muito bom jogador, mas era aquele cara mais, assim, voluntarioso, era mais... Isso. Tinha mais ímpeto mesmo. Pro pessoal que mais recente era o Gilmar da Portuguesa. Obrigado. Qual era o meio? O meio? Peraí que eu vou pegar aqui pra você. O meio era Rodrigo Fábio, Ailton... Não, eu tava na outra aba, Flávio Dias. Moacir, capitão... E no ataque tinha Leandro Amaral e Curê. Nesse jogo contra o Vasco ainda entraram Tuta e Tico saindo do banco para a Portuguesa. Cara, vou te falar, o meio de campo, o Moacir era um volante que veio do Atlético Mineiro, que jogou seleção de base, eu acho que jogou com o Bismarck, inclusive, era um baita de um volante. O Rodrigo Fábio foi para o Real Madrid. Qual era o outro meia aí? Ailton. O outro meia era o Ailton. Capitão. O Ailton jogou no Fluminense, não foi? O capitão não, quem? Não é esse Ailton, não, é outro. O Ailton era um meia canhoto, que se eu não me engano, foi do time do São Caetano em 2000, que jogou a final contra o Vasco. Era o meia canhoto. O negão canhoto que jogava pra burro. E o capitão, que era o Móveis e Utensílios da Portuguesa, que se reconheceu muito pelos 3 chapéus que ele tomou do Vivinho, né? Mas era um bom volante. Bom, tinha o nome dele, o nome dele era Hollywood. Era o nosso Hollywood. E o Curê foi um ponta-direita que jogou, se eu não me engano, no São Paulo. Era Curê e Catê, eram os dois que jogavam no São Paulo, e o Leandro Amaral. E esse, qual foi os dois que entraram? Tuta e qual foi o outro? O Tico e o Tuta. O Tico é aquele amigo do Denner, o melhor jogador amigo do Denner. Que teve o nosso especial aqui, inclusive, não foi? Era um jogo. Cara, esse jogo foi um jogo espetacular. E o Tuta a gente não precisa nem falar, né? O Tuta era um atacante matador que surgiu depois do futebol, jogou em grandes clubes. Eu acho que o Tuta jogou em muitos grandes, né? Jogou Grêmio, jogou Fluminense. Sim. Jogou em que mais? Na final de 2000. O Tuta tá na final dos 2000 da Mercosul com o Vasco e Palmeiras. Então, jogou no Palmeiras. Faz um gol e tudo. O Tuta foi um andarilho dos times grandes, né? Jogou em muito time grande, então é um cara que tem que respeitar. Caneleirozinho, mas era bom jogador. Mas Caneleiro naquela época, hoje em dia o Tuta metia gol pra caramba, fala a verdade. No futebol de hoje. Eu não queria ele no Vasco, nunca quis ele no Vasco. O Germancano hoje é melhor, mas vamos lá, zagueiros. Vamos lá, zagueiro a gente escolheu o Odivan de 97. Isso, vamos lá. Agora o quarto zagueiro é Mauro Galvão. Né? Fechou, Mauro Galvão? Vamos fechar todo mundo no Mauro Galvão? E pula alguém vai votar também, né? Alguém vai votar no Júnior Baiano, só pra saber. Senão, fechou no Mauro Galvão. Mas só fazer uma ressalva que o Júnior Baiano jogou bem em 2000, não foi tão... a gente tem que fazer essa ressalva. Jogou muito, mas o Mauro Galvão... Mas o Mauro Galvão é o Mauro Galvão. Fez a lambança. Lateral esquerdo, todo mundo vai votar no Felipe também, ou alguém vai votar no Jorginho Paulista? Não tem como. Não tem nem como. Se alguém for votar no Jorginho Paulista, a gente vota aqui. Eu quero ver o meio-campo, porque o meio-campo é bacana. Se alguém for votar no Jorginho Paulista, que eu vou pro mercado. Vamos lá. Então vamos lá. Então vamos só fechar a zaga aqui primeiro. A zaga ficou Carlos Germano no gol,
Clebson, Odivan de 97, Mauro Galvão de 97 e o Felipe. Isso. Vamos lá, agora no meio de campo a gente vai escolher. No volante também é igual, né? O Nasa para os dois, ou a impressão minha? O Nasa estava nos dois, mas o primeiro volante não era o Nasa. O primeiro volante era o Luizinho. Era o Luizinho. Luizinho 97 e o Jorginho. Não tá ajudando. Não tá ajudando E vou te falar, em 2000, quem foi mais titular do que o Nasa foi o Paulo Miranda. Foi Paulo Miranda e Jorginho foram mais titulares do que o Nasa. Então Paulo Miranda de primeiro volante? Então é Paulo Miranda. Paulo Miranda é o segundo volante. Então é Jorginho de primeiro volante? É, o Jorginho foi o primeiro volante. Então é Jorginho contra Luizinho. Quem escolhe? Porque o nosso âncora, infelizmente, é jovem. Ele não entende, ele não consegue, não viu esses caras jogar. Vocês não mandaram o campinho pra mim, eu tô pesando na internet agora e tá por número de camisa, não tá nem por escalação no campo. Mas vamos lá, Luizinho e Quintanilha ou Jorginho? Quem você, João? Emerson Rocha primeiro, que o Flávio tá votando todos primeiro. Vamos lá. O Jorginho, pra mim, foi um dos maiores laterais direitos que eu vi atuar na seleção brasileira, por exemplo. É um cara que chegava na linha de fundo e cruzava na cabeça de jogadores, tanto que ele achou o Romário no meio daquele gigante da Suécia na semifinal da Copa do Mundo de 94. Mas como meio-campo, o Luizinho, para mim, é imbatível. Número 5, melhor camisa 5 que eu vi jogar no Vasco. Logo depois do Zé do Carmo, ele dominou aquela camisa ali. É histórico, o Luizinho não tem como perder essa vaga pro Jorginho, não. Luizinho Quintanilha é camisa 5. Vocês vão me perdoar pelo momento jovem aqui. Mas o Jorginho no lateral direito tão bom, por que ele não jogava na lateral direita de 2000? Era idade? Já tava mais idade, já tava com mais idade. Já era veterano. Já era veterano, não tinha como acompanhar. E Flávio, em quem você vota? Não, eu até pelo critério da lateral direita, cara, que eu votei no da posição. Eu não poderia deixar de votar no da posição, mas aí no caso ainda tem a questão da qualidade, cara. O Luizinho é um mega campeão no Vasco. O Jorginho jogou aí no Vasco, entendeu? Isso. Jogou esse ano no Vasco. No caso do Luizinho, não, cara. O Luizinho tá desde o Tri. O Luizinho é um jogador emblemático, que se formou no Botafogo, foi campeão em 89, naquele gol lá do Maurício, que empurrou o Leonardo, que o Botafogo foi campeão em cima do Flamengo, foi pro Corinthians, foi pra Espanha, voltou pro Vasco. Então é um jogador que tem muita rodagem, muita experiência, jogou em seleção brasileira e era um ótimo jogador, era um jogador que tinha muita qualidade de passe, muito talento, entendeu? Ele no Botafogo, inclusive, ele não era primeiro volante, ele era segundo volante, o primeiro volante era o Carlos Alberto Santos, ele era o segundo volante, então ele tinha também facilidade de sair jogando, o Luizinho metia a bola de trás, o Luizinho era muito bom jogador, não era craque, mas era um ótimo jogador, um jogador de uma utilidade. Hoje ele é faixa, é capitão, dono do escolhe o lugar no vestiário. Fácil Luizinho, mesmo. Eu voto no Luizinho. Então ficou fácil, 2-0, Luizinho é o nosso camisa 5, o nosso cão de guarda. E agora eu quero saber, Paulo Miranda ou Nasa? Vamos lá, Emerson Rocha, começa você, no meio de campo, quem começa votando é sempre você, por favor. Vou te falar que o Nasa não é esse jogador tão folclórico que todo mundo fala. Ele foi muito útil no time de 97, principalmente para deixar o Felipe lateral mais com liberdade para atacar. O Nasa fazia aquela função ali. Mas jogador por jogador eu fico com o Paulo Miranda. Mesmo não tendo esse cartaz todo, o Paulo Miranda tinha um pouquinho mais de talento e eu acho que eu fico com o Paulo Miranda em relação ao Nasa como segundo volante. E você, Flávio Dias? Paulo Miranda ou Nasa? Eu vou votar pelo currículo, cara. Eu vou votar pelo currículo. O Nasa é um jogador que, longe de ser um jogador talentoso, muito pelo contrário, o Nasa até dava passe de tornozelo muitas das vezes, mas era um jogador de uma utilidade, cara, de uma presença tática absurda, era um jogador bom pelo alto, era um jogador que cobria todas as posições, liberava muito o Luizinho para jogar. Era um pulmãozinho, só que ele dominava a bola, alguém chegava nele, ele tocava e ele ficava. Nunca foi um jogador de passar do meio de campo, de fazer box to box. O Paulo Miranda não. O Paulo Miranda era um jogador que chegou a jogar até em outras posições, jogou também de lateral direito algumas vezes, tinha uma dinâmica de jogo diferenciada, mas pela importância, pela carreira, pelos títulos, eu vou votar no Nasa. Eu voto no Nasa. Alguém bem aí? Alguém bem. Aí vocês jogaram o pepino na minha mão agora, deixaram a batata quente pra mim. Nasa ou Paulo Miranda? Eu vou votar pelo currículo. O Nasa é um cara que é multicampeão pelo Vasco, é um cara que a torcida ainda
Não, puxa saco, mas é um cara do folclore também, é um cara resenha, como vocês gostam de falar, vocês adoram quando eu uso esse termo. O resenha é o Paulo Miranda. Não, mas o Nasa era o cara que segurava ali, carregava o piano e deixava o Vasco rodar. Eu acho que nessa engrenagem toda de todos os jogos que eu vi de 97... Vou marcar com o Paulo Miranda. Eu vou convidar o Paulo Miranda para fazer um dia Paulo Miranda aí você vai me colocar ao vivo com ele para falar que eu escolhi o Nasa, é isso? Você vai escolher o Nasa. Claro, eu vou falar. Vou te entregar ao vivo, claro. Com certeza. Mas voltando a falar sério, o Nasa é o cara que segurava o piano, fazia a engrenagem rodar ali daquele time. Todos os tapes que eu vi, tem sempre o Nasa roubando bola e deixando o Vasco jogar. Então eu vou escolher ele no meu meio de campo, é Luizinho, Quintanilha e Nasa. O Vasco agora até a gente chega do meio para frente. E a disputa é bem boa, hein, galera? Porque tem Juninho Pernambucano dos dois lados. Isso. Qual Juninho é melhor, o de 97 ou de 2000? Eu vou no de 2000. Eu ia falar pro Flávio Dias votar primeiro só por afetividade, mas já que você votou no de 2000, e você, Flávio Dias? Justifique. Não, mas deixa eu justificar o meu voto. Não, então fala aí. Fala. Não, eu vou no de 2000 pela seguinte situação. Em 97, o Juninho era quase um volante. Ele jogava muito bem. O Juninho sempre jogou muito bem no Vasco, principalmente quando começou a ganhar a titularidade. Mas em 2000, o Juninho foi decisivo. O Juninho tem jogos do Vasco que ele, com cobranças de falta, com cruzamentos para o Mauro Galvão. Em 2000 ele foi muito decisivo. Na semifinal contra o Cruzeiro, no Mineirão, ele faz o primeiro gol praticamente. E assim, o Juninho é muito decisivo, faz gol na decisão. Em 2000 o Juninho vira o reizinho Juninho. Acontece muito em 2000 por conta de todas as partidas decisivas que o Juninho fez. E para mim, o Juninho em 2000 jogou mais do que o Juninho de 97. E você, Flávio? Vai com o Emerson ou vai discordar da opinião? Rapaz, é muito difícil, viu? É muito difícil, porque o Juninho fez 2 campeonatos espetaculares. Em 97, o Juninho fez jogos antológicos. O Juninho faz um jogo contra o Juventude nas semifinais do Campeonato Brasileiro, quando o grupo era Flamengo, Juventude e Portuguesa. O jogo no Estádio Olímpico, lá no Estádio Olímpico, e o Juninho acaba com o jogo, ele destrói o jogo. Ele faz um jogo contra o Palmeiras aqui, que ele faz um gol sem ângulo, que esse gol aí é um dos gols mais fantásticos que eu já vi. Ele entra pelo fundo, o Marcos fecha o gol, ele finge que vai cruzar e mete entre a trave e o Marcos. Então, cara, é difícil você dizer que o Juninho em 97 foi pior ou não foi tão bom quanto em 2000. Não, com certeza. Eu acho que em 2000 ele fez grandes jogos, foi importante. Eu acho que em 2000 o Juninho era mais maduro, era um jogador mais maduro, mas acho que, para o meu estilo de jogo, o que me fez gostar muito do futebol do Juninho, eu acho que o que eu mais gosto é a capacidade que o Juninho tem, ou tinha, de organizar o jogo vindo de trás. O Juninho, quando foi para o Catar, ele jogou de 5 no Garrafa, e foi 3 vezes campeão, melhor, 5 vezes campeão em 2 anos, num clube em que jogadores como Guardiola jogaram, Batistuta jogaram e nunca ganharam um título. Ele ganhou 5 em 2 anos, foi eleito o melhor jogador do Catar na temporada que esteve lá. Então, jogando como primeiro. Ele no Lyon, na primeira temporada do Lyon, quando ele chegou em Lyon em 2000, Juninho foi ponta direita, numa linha de 4, ele era da segunda linha de 4, ele jogava pela direita com a camisa 7, e depois jogou com a camisa 12. Juninho nunca começou com a camisa 8 no Lyon, depois é que ele virou o mítico camisa 8 do Lyon. Então o Juninho sempre foi um jogador muito polivalente. E eu acho que em 97, num time com tantos craques, principalmente na frente, porque Edmundo e Evair eram jogadores letais, precisavam de um respaldo muito grande. E eu acho que o Juninho em 97 me encantou, porque ele tinha uma dinâmica de jogo que em 98 eu acho que ele foi mais plural, ele não foi só a dinâmica de jogo, ele chegava, ele cobria, enfim, eu acho que o Juninho mais clássico, o Juninho mais bonito para mim jogando foi o de 97, que eu acho que foi quando ele surgiu para o futebol, porque ele em 95 e 96 ele fez temporadas assim normais, junto com o Vasco também normal, e aí em 97 floresceu um jogador fora de série, cara, que depois se formatou ainda mais para 98 para conquistar tudo. Então, não que o de 2000 não seja épico, claro que é, mas eu acho que o Juninho de 97 para o meu gosto futebolístico, para mim é um jogador clássico, é o armador principal, talvez um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Aliás, em 97 ele foi eleito. Ele, Antônio Lopes e Edmundo como artilheiro, Juninho como melhor jogador,
treinador e Lopes como melhor treinador na festa do Campeonato Brasileiro da CBF. Então, eu não posso deixar de votar no Juninho de 97. E, João, antes de você desempatar, cara, na minha opinião aqui, o grande campeonato que o Juninho fez no Vasco não foi nem o de 97, nem o de 2000. Foi o de 99, onde o Juninho, para mim, foi exuberante. O Juninho, em 99, foi espetacular. Foi o dono do Vasco naquele campeonato. Até porque o Vasco vivia muita polêmica, principalmente no ataque. Edmundo saía, Edmundo voltava, tinha o Viola. E o Juninho foi o grande jogador do Vasco em 99. Só não foi campeão porque o Vasco acabou sendo eliminado... Para mim, vou até usar uma palavra diferente aqui, idiotamente pro Vitória, porque não podia ser eliminado pro Vitória. O Vasco pegaria o Atlético Mineiro na semifinal e eu acho que o Vasco conseguiria ganhar aquele título, porque para mim era mais time até que o Corinthians, que foi campeão. Mas acabou não sendo, mas o grande campeonato para mim do Juninho foi em 99, o Campeonato Brasileiro do Juninho em 99 foi brilhante. Então, eu já agradeço o Emerson Rocha pela intervenção, me deu mais um tempinho para pensar, o que era muito importante. E eu concordo com o argumento do Flávio, concordo com o argumento do Emerson, mas eu acho que eu vou acabar ficando com o Juninho de 2000 pela proximidade que tem mais com a minha geração e também porque eu acho que o Juninho foi um jogador que foi evoluindo muito ao tempo que foi ficando mais maduro. Eu acho que a maturidade do Juninho, o Juninho sempre foi um cara muito cabeça, um cara muito cerebral. Eu acho que quanto mais experiência ele teve, melhor ele jogou. Tanto em 2011 ele chegou para jogar no Vasco de novo e jogou muita bola, destruiu aquele campeonato, o Vasco jogou muito bem e o Juninho principalmente. O Juninho parecia um garoto, mesmo sendo um veterano naquele timaço o Vasco montou, na verdade. Eu acho que o Juninho de 2000 era um cara mais, não é completo, mas era um cara com mais poder de decisão. Meteu o gol na final do Brasileiro, era um cara que deu várias assistências, era um jogador, mas não é interessante, não é vistoso, mas é um cara que logo depois foi para a Europa, era um cara que tinha maior poder de decisão e acho que o brasileiro de 2000 o leva muito para a Europa também. Ele fez uma excelente temporada pelo Vasco, mas eu fico com o de 2000 pelo fator decisivo dele e o Juninho que mete gol na final e não comemora em 2000. Mas esse é assunto para outro podcast, né, galera? Exato. Agora o bicho vai pegar. Agora, como diria o poeta, é agora que a mãe chora, agora que o filho chora e a mãe não vê. A gente tem de um lado... Oi, manda. Antes de você anunciar as duas duplas de ataque, eu vou dar duas duplas de ataque não, tem mais um meio ainda, bonitão. Tem isso, é verdade, tem um meio. Mas antes disso... E essa é polêmica, eu considerei polêmica. Essa também é bem polêmica. Mas antes disso, eu lembro que em 2000, do decorrer do Campeonato Brasileiro, a seleção brasileira acabou demitindo o técnico Vanderlei Luxemburgo, ficou naquele ato e o Brasil tinha um jogo na eliminatória contra a Venezuela. E o Candinho foi o técnico desse jogo e ele convocou os 4 jogadores de ataque do Vasco: Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler e Romário. E a seleção brasileira meteu 6-0 na Venezuela, com 4 gols do Romário, um gol do Juninho e um gol do Euler. Só para você ter uma ideia. E há quem diga que o melhor quarteto fantástico do futebol joga hoje em dia, mas fazer o quê? O Vasco agora de 97 entra com seu representante com o Ramon Menezes, novo treinador do Vasco, joga pelo Vasco de 97 e o Vasco de 2000 tem nada mais, nada menos que Juninho Paulista, um outro cracaço de bola. Emerson Rocha, quem você escolhe para a nossa seleção de hoje? Rapaz, essa é muito complicada, porque o Ramon também foi muito decisivo em 97, fez gols importantes, tem o gol do 1-1 contra o Flamengo, foi um jogo complicado, que o Vasco jogou quase nada naquele jogo, mas ele bate aquela falta, o Mauro Galvão abre as pernas e a bola entra, 1-1 Vasco e Flamengo naquele jogo. O jogo que o Flávio falou, os 2 jogos contra a Portuguesa, ele jogou demais. O jogo então do Morumbi, que o Vasco venceu por 3-1 pelo placar, todo mundo acha que foi fácil, mas não foi. O Vasco passou um aperto, só fez os 2 gols que deram a vitória por 3-1 já no final do jogo. O Ramon jogou demais, mas eu vou escolher o Juninho Paulista, porque o Juninho Paulista fez um ano de 2000 espetacular no Vasco, 2 títulos, o brasileiro e também na Mercosul. Ele foi fundamental para aquele time, que o Vasco, o Flávio até lembrou, falou que o time de 97 começou meio mal, o de 2000 também demorou um pouquinho para pegar, tanto que o Vasco foi 5º colocado na classificação geral do campeonato da João Avelange, assim, ficou atrás de Fluminense, ficou atrás de outros clubes, foi 3º colocado, desculpa, o Vasco foi 3º colocado, ou seja, alguns clubes ficaram melhores que o Vasco, mas mesmo assim eu escolho o Juninho Paulista por tudo, pelo talento, por ter jogado como titular uma Copa do Mundo, por ter sido campeão, além dos 2 títulos que ele deu pro Vasco. Eu vou no Juninho Paulista, porque naquele campeonato ele foi melhor que o Ramon. Olha, pela cara do Flávio, essa daí não vai ser fácil não. Flávio, manda daí. Juninho vai manter o voto nele
ou vai no Ramon Menezes? Quem você escolhe e por quê? Cara, são dois jogadores completamente diferentes. Dois jogadores de uma característica muito diferente. O Ramon era um jogador muito mais armador, era um meia armador, que eventualmente entrava na área, fazia seus gols, mas era um jogador muito tático, de composição, de talento, de negociação de bola no meio de campo. O Juninho não, o Juninho era um tarado pelo gol. O Juninho dominava a bola e ia para dentro. E eu vou ser, assim, bastante honesto, que meu amigo Ramon Menezes Rubens me perdoe, admiro demais, um cara que me deu muitas alegrias como torcedor, porque eu gostava de ver o Ramon jogando, que apesar do tamanho dele, de ser pequenininho, mas era um jogador muito, muito qualificado, que não tinha medo de dar uma caneta, de fazer um lançamento. Mas pro meu estilo de jogo, eu tenho uma característica de se eu fosse treinador, eu ia perder todos os meus jogos de 10, porque o time para mim é time ofensivo, é time para dentro. Eu gosto de jogador. Juninho, dominava a bola, direção ao gol. Juninho Paulista, dominava a bola, direção ao gol. Eu gosto de jogador assim. O Juninho Paulista, ele jogou pouco no Vasco, jogou pouco, não jogou tanto quanto o Ramon, mas pro meu estilo, apesar de não ter sido tão campeão quanto o Ramon, muito pelo contrário, o Ramon foi muito mais campeão do que ele. Eu gostei sempre do futebol do Juninho Paulista, sempre foi um jogador muito agudo, um jogador muito para a área. O que ele jogou na final da Mercosul em 2000, cara, as pessoas falam muito do Romário, mas dois jogadores foram espetaculares naquela decisão. O Viola, quando entrou no segundo tempo, e o Juninho Paulista. O Juninho Paulista sofre pênalti, faz gol, sabe? O Juninho Paulista faz o gol de empate, que pra mim ali já era redenção, fantástico. Vamos pros pênaltis, estão perdendo de 3. Pô, o cara participa de todos os lances, gente. Isso aí não é pra qualquer um. Um jogo como aquele é botar a bola debaixo do braço e ir pra dentro do gol, sabe? Ele jogou Copa do Mundo, cara. Ele, em 2002, ele foi convocado e jogou de volante pelo Filipão. Apesar de ter sido injusto, na minha opinião, eu acho que a escolha do Filipão não foi a correta, porque existiam jogadores melhores, inclusive o próprio Juninho pernambucano, que na ocasião merecia muito mais estar na seleção como volante do que o Juninho Paulista, mas acho que o Juninho Paulista, como jogador, para minha predileção, eu gosto mais, é mais agudo, mas o Ramon foi um jogador espetacular, mas nessa comparação direta aí, eu voto no Juninho Paulista. Agora que a gente já escolheu, eu posso João, até tirar uma dúvida. Oi, não, eu ia tirar uma dúvida mais de estilo. O Ramon é um cara que tem um estilo um pouco mais maestro, entre aspas, é aquele cara que cadencia mais o jogo, correto? E o Juninho é mais um motorzinho, é o cara que pega a bola, vai pra dentro. É isso aí. Uma boa seleção para nossa, uma boa escolha para nossa seleção. Na verdade, até porque os Juninhos em 2000 arrebentaram, né? Tinham duas, na verdade, antigamente, o Emerson lembra bem disso, as pessoas falavam que o 10 ou era meia armador ou era ponta de lança, né? Isso. O meia armador é o 10 clássico, é o cara mais lento que arma o jogo, que da nossa época era o Dicá, da Ponte Preta, era o Pita, do São Paulo, jogadores mais clássicos, os 10 mais clássicos. O Ramon era um desses. O Juninho Paulista era um ponta de lança, era quase um segundo atacante, porque ele jogava ali da intermediária ofensiva para dentro da área. O Ramon vinha atrás, o Ramon domina. O jogo contra o Flamengo, que o Vasco vence por 4-1, o Vasco termina com 10 homens. O Ramon vem jogar cá atrás. O Ramon, ele faz a armação lá de trás, sabe? É um jogador que vinha taticamente já pensando naquela época à frente de muitos jogadores. Aliás, eram dois caras, o Juninho, o Pernambucano e o Ramon, formavam um meio de campo do Vasco inteligente. O Luizinho também. Eram 3 jogadores muito inteligentes. Eles sabiam se posicionar, se completavam, porque o Luizinho jogava mais à frente, o Juninho jogava mais atrás, o Ramon, quando tinha que vir atrás, trocava às vezes com o Juninho. Então eram jogadores que se movimentavam muito naquele meio de campo. Então o Ramon era mais, digamos, era o meio armador. O Juninho Paulista era o ponta de lança, para você entender as nomenclaturas, JP. Entendi. Ô, João. E agora, não, mas calma aí, agora eu vou botar para discussão aqui, e como eu sou o âncora, eu não vou facilitar não, tá bom? Eu poderia fazer uma eleição fácil pra gente ter Romário e Não, mas não tem jeito, tem que ser feito desse jeito. Tem que ser. O centroavante é o Evaí. O centroavante é o Evaí. Não. Vamos votar Evaí contra eu. Não, vocês têm muita facilidade. Não, mas tem que ser Evaí. É posicionamento. Contra Romário e Edmundo contra Euler, pô. Ué, então isso, tá bom. Não, mas ó, já que vocês querem assim... rapidinho, só fazer um adendo aqui. A gente falou muito do Juninho Paulista, porque até o Flávio falou que ele jogou pouco no Vasco. Em 2001, o Vasco, por conta do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai à Libertadores da América. E o Vasco tem, até hoje, o recorde da Libertadores da América. São os 10 primeiros jogos, o Vasco venceu
todos os jogos. E o Juninho Pernambucano vai para a França e o Vasco acaba colocando o Pedrinho, que vinha de contusão, mas depois se reabilitou. E aí o meio-campo do Vasco é Pedrinho, Juninho e lá na frente Euler e Romário. E esse time ganhou os 10 jogos iniciais da Libertadores em 2001 e foi eliminado pelo Boca Juniors. Porra, é complicado. Lembrando agora pra galera do protocolo de saúde, pra quem tá no podcast não está vendo, mas pra galera do AV+, está vendo esse vídeo no sábado, Flávio Dias passa álcool gel em suas mãos e é um belo recado pra você lavar a mão, passar o seu álcool gel e, se sair, somente o necessário e de máscara, por favor. E agora a gente vota aqui no nosso time. De um lado temos Euler, do outro lado temos Edmundo. Quem vocês escolhem, por favor? Cara, eu vou falar uma coisa, é porque é duro, porque é uma sacanagem. Mas o Euler jogou demais em 2000. Jogou demais. O Euler talvez seja aí, junto com o Alex Dias, os dois maiores parceiros, tirando o Bebeto na seleção, os dois maiores parceiros que o Romário teve. Sabe, o Euler era um jogador... Como eu queria o Euler hoje no Vasco. Ponta agudo, o cara que ia pra dentro, sabe? Jogava do lado esquerdo também, parava na frente do marcador, dava aquele tapa pro fundo e metia de canhota, jogadoraço. Agora, o Edmundo foi o maior jogador do mundo, na minha opinião, em 97. Nenhum jogador no mundo, não é no Brasil, não. Ninguém no mundo, só a senhora FIFA, que, aliás... com a vontade de dar uma porrada nessas entidades aí, CBF, FIFA, esses caras aí que estão enrolando, querendo... porque a FIFA nem tanto, mas a CBF tá doida para os campeonatos voltarem. Nossa, não sei porquê, né? Incrível. Emprestar dinheiro que é bom não, né, CBF? Mas esse é outro assunto. Então o Edmundo foi o maior jogador do mundo em 97, não tenho nem comparação. Edmundo, obviamente. E o Euler tá na história do Vasco, né? O Euler, em 2000, faz o milésimo gol do Vasco em campeonatos brasileiros a partir de 71. O Euler, em 2000, fez esse gol contra o Bahia, acho que as quartas de final contra o Bahia, naquela competição na João Avelange. O Euler jogou muita bola no Vasco da Gama, jogou muito mesmo. Ele ficou, acho que até 2002, tem até o Rio-São Paulo de 2002, que o Vasco vence de virada a equipe de São Paulo no Morumbi por 3-2. O Euler joga muito naquele jogo, e o Euler foi um dos últimos jogadores desse time de 2000 que ficou no Vasco. Mas o Edmundo não tem como comparar, né? O Edmundo foi incomparável em 97. Não tem jeito. Edmundo, 29 gols, recorde do campeonato. Edmundo, como disse o Flávio, foi o maior jogador do mundo, acho que rivalizando apenas com o Ronaldo Fenômeno no Barcelona. Mas aí todo mundo diz que o Ronaldo foi o melhor do mundo em 97, só que as pessoas esquecem. O Ronaldo não ganhou o campeonato espanhol em 97. Em 97 foi o Real Madrid do Súquer que foi o campeão. Sim. E por isso que o Edmundo, para mim, seria o melhor jogador do mundo naquele ano. E o Súquer que foi artilheiro da Copa no ano seguinte. Exatamente. E agora, para encerrar nossa seleção dos 11 que entram em campo, a gente tem uma difícil. Olha, eu pensei aqui, mas eu vi alguns vídeos. Tem o Romário baixinho de um lado, tem o Evair do outro, Evair contra Romário. Quem vocês escolhem? É unanimidade essa ou não? Vai ser unanimidade, mas é muito complicado. Mas eu vou te dizer com o coração doído, viu? Também. Para mim, um dos meus ídolos no Vasco, um dos jogadores que eu tenho mais saudade no Vasco, ele jogou um ano só e saiu porque brigou com o Eurico. Nunca jogou mais meio ano praticamente, né? A gente podia tentar uma entrevista com o Evair, mas ele é muito arredio para falar de Vasco. É engraçado, ele tem um sentimento assim estranho do Vasco, apesar de ter sido... Mas o Evair era um jogador, cara, sério, para esse time todo, essa engrenagem que eu dei de 97, para você que é mais jovem, Juninho vinha de trás, Luizinho vinha de trás, Ramon vinha de trás, Edmundo chegando, você precisava de um pivô. E, cara, vou te falar, depois de Roberto Dinamite, como pivô para servir os caras, eu nunca vi igual o Evair. Porque o Evair, ele dava passe de letra, dava passe de rosto. Tem um de calcanhar, tem histórico, né? Que lançam o Evair, ele só dá de calcanhar e o Edmundo entra com tudo. Vem igual um trator pra meter aquele gol no Flamengo no 4-1. O Evair, apesar de ser todo grandão, ele tinha eu, pelo menos no vídeo que eu vi, ele tinha uma habilidade, né? Ele não era aquele grandão caneludo, ele era aquele grandão que sabia jogar, sabia fazer o pivô. Então era um cara bastante interessante, né? O Evair era lindo ver o Evair jogar, cara. Lindo. Ele tratava a bola com uma classe. E foi outro injustiçado em 98, não ter ido à Copa do Mundo. 94. Eu acho que ele... 94, desculpa. Ele merecia ter ido à Copa em 94, porque era um jogador espetacular. Eu voto com muita dor no coração, porque é que nem o Edmundo, cara. O Romário é o Romário, cara.
Romário é um jogador letal, decisivo, um cara que deu um título espetacular para nós, fez gols importantes na João Avelange, fez gol na final, fez gol na semifinal contra o Cruzeiro, enfim, é um jogador letal. Romário é Romário, cara, não tem jeito. Agora, é criminoso compará-lo com o Evair, cara, porque o Evair foi um jogador fora de série, mas tem que ser o Romário. E aí, Emerson Rocha, você concorda? Não, penso mesmo que o Flávio falou, e assim, o Evair, para mim, se você tivesse que escolher assim, em termos de QI, foi o jogador mais inteligente que eu já vi jogar, sem dúvida nenhuma. O que ele fez naqueles 6 meses de Vasco, depois ele sai do Vasco, vai para o Palmeiras e ainda é campeão da Libertadores, mesmo com toda a idade que ele já tinha. É um jogador que foi espetacular nesses 6 meses do Vasco. Tem um jogo contra a Portuguesa, ainda na fase de classificação, o Vasco vence por 2-1, gol do Edmundo, gol do Luiz Carlos, do Cláudio, e ele dá um passe para o Edmundo para fazer o primeiro gol do Vasco, que também é espetacular. É um cara que tem um jogo contra o Goiás também, em 97, em São Januário, o Vasco vence por 2-0, 2 passes do Edmundo, 2 gols do Evair. Tem um jogo contra o Atlético Mineiro que ele decide 1-0, o jogo contra o Botafogo ele decide 1-0 o gol dele. O cara que foi muito decisivo naquela competição também, não só para ajudar o Edmundo a fazer tantos gols como o Edmundo fez, mas também por decidir partidas importantes. Este jogo do Atlético Mineiro e o jogo do Botafogo, óbvio, se o pessoal pegar aí na internet, aí, olhar no YouTube, esses 2 jogos foram jogos muito complicados e o Evair jogou muito nesses 2 jogos, principalmente esse jogo contra o Goiás, eu lembro bem, porque eu estava em São Januário, o Vasco venceu por 2-0, 2 gols dele. E é bom lembrar que essa dupla tinha sido campeã brasileira com o Palmeiras, Edmundo e Evair, e o Edmundo brigou muito com o Evair, mas brigou de sair na porrada no Palmeiras. Tinha um desentendimento a cada jogo, eles brigavam, o Evair sempre foi um cara também muito difícil de temperamento, mas sempre que se terminava em título, um elogiava o outro. O Edmundo dizia que foi um dos maiores jogadores que ele jogou do lado, foi o Evair. Cara, jogar do lado do Evair, cara, devia ser um prazer, cara. Que você dava um abacaxi pro cara, o cara te devolvia a laranja descascada em sumos. Sabe? O cara jogava bola pra cacete, velho. O cara jogou muita bola, gente. Você que não viu, pô, desculpa, é uma pena, cara. Pega o YouTube, pô, que é sensacional. O Evair era um jogador que a gente não vê mais no futebol, cara. O centroavante clássico, aquele centroavante de matar a bola. O último igual ao Evair, cara, pra todas as comparações, o Brasil teve Careca, que foi um jogador fabuloso, extraordinário. Ronaldo Fenômeno, que foi um jogador extraordinário, fantástico. Mas com o estilo do Evair, só Roberto Dinamite, cara. Só Roberto Dinamite. Porque o Roberto, no final da carreira, jogou muito igual ao Evair, vindo atrás e servindo. Porque o Roberto é incomparável. Para mim, no quesito, se você botar Romário e Roberto, eu vou votar no Roberto sempre. Porque o Roberto era muito mais completo que o Romário. O Romário era letal na pequena área, era letal na grande área. O Roberto era letal em todas as áreas. Perto, do lado, da direita, da esquerda, batia falta, batia pênalti. Era um jogador fabuloso. Mas para essa condição de garçom, porque o Evair nunca foi um jogador veloz, sempre foi um jogador lento, cara, mas era de uma inteligência, cara, a bola rolava. É uma sacanagem, eu fico pé da vida, mas tudo bem, tem que ser uma triste. João, a gente vai falar um pouquinho do Romário, porque tem que falar também um pouco do Romário. A gente falou só do Evair, a gente esqueceu do Romário. Mas um outro jogo que eu lembro bem, em 97, porque o Vasco começa o Campeonato Brasileiro perdendo para o Corinthians por 2-1 no Morumbi. O Edmundo faz um gol, é expulso, o Donizete chuta uma bola e o Caetano entrega 2-1 Corinthians. No jogo seguinte, em São Januário, Vasco e Juventude, 3-3, um jogo maluco, o Maricá faz um gol, o Brenner faz o gol do empate do Vasco, mas estava perdendo para o Juventude, mas mesmo assim empatou 3-3. E logo na sequência, um jogo à noite, se não me engano, uma quarta-feira à noite, jogo até da televisão, Vasco e São Paulo. São Paulo com timaço, e o Vasco vence por 2-1 de virada, um gol do Evair e um passe de calcanhar do Evair para o Pedrinho fazer o segundo gol já quase no finalzinho do jogo. O Vasco vence por 2-1. O São Paulo é o primeiro vitória do Vasco em 97 e dali o Vasco foi embora. Eu sou meio suspeito para falar do Romário, que o Romário foi meu primeiro grande jogador que eu vi jogar no Vasco. A primeira vez que eu fui no Maracanã... Primeiro e único, né? Não. Eu vi Edmundo no Vasco, eu vi Juninho, eu vi Felipe. Mas assim, pro João criança, o Romário tem sempre um lugar especial, que na primeira vez que eu fui no Maracanã, eu lembro até hoje, foi um Vasco e Fluminense, e a dupla de ataque do Vasco era Romário e Alex Dias. Eu lembro de chegar cedo com meu pai, eu fui até com meu melhor amigo nesse jogo, todo mundo era Vasco. E tem sempre uma coisa de ser o Romário. O Romário era o cara, da seleção, era o Romário que metia muito gol. Eu nem lembro quem fez os gols naquele jogo, mas eu sei que Romário tem sempre um lugar especial aqui, porque foi o meu primeiro grande jogador com o Vasco.
Mas Romário agora era o cara, velho. Romário era o cara. Não, naquela final de 2000, eu lembro de ter visto o jogo. No outro dia, eu tava passando o Sport TV, então eu lembro de mandar pra vocês o grupo, vocês riam da minha cara, eu falando do Romário. O Romário era muito absurdo jogando, que isso? O Romário destruía, não tinha nem graça. Cara, a gente está assistindo no Netflix essa série do Chicago Bulls, que diz muita coisa do que quem foi o Michael Jordan, mas a maior definição do Romário para mim é essa frase: Romário é Romário. Não tem mais o que explicar, é só isso, Romário é Romário, ponto. E antes da gente votar os treinadores, eu vou só falar um verso de uma música aqui, do torcedor ficar com saudade dos anos 90, leleleleô, leleleleá, com os bad boys do seu time já pode comemorar, essa é a nossa dupla de ataque. E agora, quem vocês votam para treinador? É o professor Antônio Lopes contra o papai Joel Santana. A gente pode falar que poderia ser o Oswaldo, mas já que a gente pegou o jogo da final, é o papai Joel aqui contra o professor Antônio Lopes, e eu vou abrir essa. Eu vou votar no Antônio Lopes, porque para mim, história não se paga, e o professor Antônio Lopes, o delegado Antônio Lopes, é o maior treinador da história do Vasco. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, é um cara fora de série, e o delegado levou aqui 1-0 para mim. E para você, Emerson? 2-0, não tem nem como, até porque é o que você falou, o Oswaldo de Oliveira fez aquele campeonato brasileiro quase todo, saiu no segundo jogo da semifinal contra o Cruzeiro no Mineirão, o Vasco empatou aqui 2-2 em São Januário, abriu 2-0, deixou o time do Filipão empatar em 2-2, o time do Cruzeiro também era um timaço, mas mesmo assim o jogo lá no Mineirão, o Vasco já com o Joel Santana venceu por 3-1. Mas o Antônio Lopes é incomparável, na história do Vasco, sei lá, só se você pegar os técnicos lá dos anos 50 e 70, talvez, mas o Antônio Lopes é incomparável, o maior técnico vencedor da história do Vasco, não tem como nem competir nessa questão. Flávio, vai fechar 3-0 ou vai votar no Papai Joel? Não, sem chance, cara, sem chance. Antônio Lopes é o maior treinador da história do Vasco, cara. Ninguém compara, sabe? O Vasco teve Titio Fantoni, que foi muito emblemático, o Vasco teve outros treinadores assim, eu nem lembro treinadores assim de ponta, não, são treinadores bons, treinadores que fizeram bons trabalhos. O Joel foi um deles que fez um bom trabalho, Lazzaroni fez bons trabalhos no Vasco, mas o Lopes é o maior treinador da história do Vasco, cara. O Joel, ele foi um treinador que à época ele estava voando, ele estava bem, mas o Joel pegou o carro com um quarto de gasolina, mas conseguiu chegar ao final, porque quem passou os buracos da estrada, quem levou porrada, foi o Oswaldo, cara, porque o Oswaldo só saiu do Vasco porque ele cumprimentou o Filipão. Ele cumprimentou o Filipão e foi demitido pelo Eurico, então... Essa história é longa, né? Histórias polêmicas dos anos 90 e 2000. Não, mas é verdade. Então, galera, é isso. A gente escolheu o nosso treinador Antônio Lopes, mas agora vamos dar só aquela relembrada na nossa seleção. A gente joga com o Carlos Germano no gol, Clebson de 2000 na lateral direita, é o Odivan de 97 fazendo sua histórica dupla de zaga com o Mauro Galvão, e fechando a nossa lateral esquerda tem o Felipe. No meio de campo é Luizinho Quintanilha e também fazendo dupla com o Nasa, e os dois Juninhos, Juninho Pernambucano e Juninho Paulista. No ataque, a dupla dos bad boys mais amada por todos os torcedores, Edmundo e Romário, e o treinador é o professor Antônio Lopes. Essa é a nossa seleção entre 97 e 2000. Eu agradeço bastante Emerson Rocha e Flávio Dias por essa companhia e desejo a você, nessa sexta-feira, um feliz Dia do Trabalhador. No sábado, muito obrigado também pela sua companhia no AV+. E não esqueça de curtir tanto o AV+, se inscreve e ative o sininho da notificação e curta também o nosso canal 1, o Atenção Vascaínos. A gente sempre coloca um conteúdo muito legal por lá. Inclusive, nesse sábado, a gente está colocando uns vídeos que a gente fez em parceria com a OneFootball, falando sobre os nossos jogos inesquecíveis. Eu escolhi um jogo, o Emerson escolheu um jogo e o Flávio escolheu outro completamente diferente. Na verdade, além dos jogos, a gente escolheu gols inesquecíveis, que é muito mais impactante nesse primeiro momento. Primeiro a gente começa com gols, depois, daqui a um tempo, a gente vai falar de jogos inesquecíveis. É isso aí, galera. Curta também as nossas redes sociais. A gente está no @Vascaínos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E no podcast, basta você procurar no seu agregador favorito Atenção Vascaínos. Com certeza, você vai encontrar a gente no Spotify e no Deezer. Mas não custa nada você procurar no que você usa e quem sabe a gente vai estar lá também. Eu agradeço muito aos meus companheiros de mesa hoje, desejo um excelente final de semana para vocês e tamo junto até terça-feira, quando a gente volta com a nossa live aqui no podcast. Tchau, tchau, galera! Fui!